Caríssimos irmãos e irmãs, chegando praticamente já ao final deste período pascal, do seu antepenúltimo dia, e celebrando também esta novena no seu já penúltimo dia, a Pentecostes, nós somos chamados a percebermos, como igreja que somos, a força do Espírito na igreja de Cristo, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, sustentada pela ação do Espírito Santo. Hoje partilho com vocês a pergunta de Jesus a Pedro. E, na realidade, foi a pergunta feita depois da ressurreição, como o Evangelho nos situa hoje. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos apóstolos, comeu com eles e depois conversou com Pedro, perguntando por 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Primeiro, mais do que a esses. Pedro disse sim. Depois, novamente: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse sim. A 3ª vez, Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus, nas 3 perguntas: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Por um lado, a entrega nas mãos de Pedro, primeiro Papa da Igreja, o rebanho de Cristo, a grei de Cristo. Mas por outro também nós podemos perceber, caríssimos irmãos e irmãs, a realidade que envolve essas perguntas de Cristo a Pedro. No momento primeiro, antes da morte de Cristo, no momento da sua paixão, Pedro havia negado 3 vezes, refletindo e colocando em prática a profecia que Cristo havia dito: antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro, quando Jesus fora preso, estava no seu processo ali de julgamento, Pedro o negou por 3 vezes, dizendo que não era discípulo de Cristo. Podemos dizer, naquele momento, houve de fato a negação desse amor. E como o pecado foi por 3 vezes, 3, número bíblico, não número matemático para nós, número bíblico significa justamente uma negação. Podemos dizer o 3 é algo que indica não um número exato matemático, mas a possibilidade de pecar. Como o pecado de Pedro fora de fato realizado, também Jesus aqui pediu dele uma confirmação de amor. Não uma vez, não 2, mas constantemente. E Pedro mostrou esse amor. Por isso disse a primeira vez, a segunda: sim, Senhor, te amo. E a 3ª: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apesar de ter pecado no passado, negado o amor a Cristo, pelo medo de ser também condenado, Pedro arrependeu-se, mudou de posição, mudou de vida e professou a fé do Cristo ressuscitado. Aquele mesmo que havia professado durante a vida pública de Jesus, em determinado momento, a fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta de Cristo a Pedro, essa resposta de Pedro, diz-nos muito. Ela foi dirigida não só a Pedro, mas é dirigida a cada um de nós hoje também. Amém? A você. A cada um de nós. É como se Jesus também tivesse pronunciado, ou estivesse pronunciando o nome de cada um e perguntando: tu me amas? É um momento para refletirmos. Quantas vezes nós dizemos sim? E claro, a nossa intenção é dizer sempre sim. Mas quantas vezes nós agimos com um sim? E quantas vezes nós agimos com um não? Todas as vezes em que buscamos o pecado, nós negamos a Cristo. Todas as vezes em que nos deixamos inclinar
para o pecado e pelo pecado, nós negamos a Cristo. Mas vamos longe, vamos hoje, no dia de hoje. Quantas vezes nós, de fato, mostramos o amor a Deus? Vivenciando o amor a Deus, ou vivenciamos o amor a Deus? E quantas vezes nós dizemos não? Como Pedro, no momento da paixão de Cristo. Eu não pertenço a esse grupo. É um momento, caríssimos irmãos e irmãs, de profunda reflexão para nós, sobretudo nesse tempo em que estamos vivendo, de pandemia, tempo de silêncio externo, para que possamos também fazer um silêncio interno. Claro que gostaríamos que todas as nossas respostas fossem positivas, mas nós temos que ser realistas. Como está a nossa resposta diante do chamado de Deus? Essa pergunta de Cristo, ela não aparece somente de forma verbal. Ela aparece de forma concreta. E aqui Cristo demonstra isso para nós. A cada situação que nos acontece no nosso dia a dia, do amanhecer ao anoitecer, desde quando nos levantamos até a hora em que vamos dormir, a dinâmica da vida cristã é, de fato, dar uma resposta a essa pergunta de Cristo. Quantos irmãos apareceram hoje à nossa frente, precisando desse amor, precisando de uma palavra, precisando de um ouvido, precisando de uma atenção? E não vamos longe, estamos em casa, hein? Como é o jargão do momento atual, fica em casa. Na nossa casa mesmo. Quantas pessoas da nossa família solicitaram, direta ou indiretamente, a nossa participação? E como foi a nossa participação na sua vida? Mostramos amor a Cristo ou não? O amor a Cristo, ele se manifesta de maneira concreta. Assim como São Pedro, mais tarde, vai realizar ações, e inclusive milagrosas, em nome de Cristo, naquele que estava à porta do templo. Pedro disse: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E assim aconteceu. Assim como Pedro agiu em nome de Cristo, e movido por Cristo, pela ação do Espírito Santo, também nós, diante de cada situação, somos chamados a fazermos a mesma coisa. Não estarmos insensíveis ao Cristo que nos chama na pessoa do próximo, nas situações que nos acontecem. E apenas para terminar essa afirmação que já aparece na liturgia de hoje. A cada situação do nosso dia a dia, é Cristo buscando confirmar este nosso amor. Por isso, em cada momento, em cada acontecimento, tenhamos em mente esta pergunta, João, Pedro, Maria, todos nós, tenhamos em mente essa pergunta: tu me amas? E procuremos responder a exemplo de São Pedro, primeiro Papa da Igreja, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. No final, Jesus convida-o a um seguimento. Segue-me. Por quê? Porque de fato é Ele que mostrou o amor. O exemplo de vida de Cristo é o exemplo do amor. As suas palavras são palavras de amor. Foram todas elas de amor. Mesmo na exortação, as suas ações são todas elas de amor. E são também ações de obediência ao Pai. Quando Jesus chama Pedro a segui-lo, o que aconteceu, inclusive, na crucifixão, só que invertido, ao invés de cabeça para cima, cabeça para baixo, nós encontramos de fato esse segmento, seguir a Cristo, que é para todos nós também. Portanto, vivência do amor e obediência ao Pai. Então que nós assim também possamos fazê-lo a cada dia da nossa vida, mostrando
o amor que temos a Cristo no amor aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.